beleza? Voltei. Hoje eu voltei com uma atração especial. Mas antes de tudo, viu? Não se esqueça daquele meu like, clique no gostei, tá? Se inscreva no canal também aqui, tá? Vamos lá. Hoje a gente não encontrou o nosso patriarca, tá? De serviço. Mas tá aqui a nossa matriarca, ela vai falar um pouco sobre o jiu-jitsu dentro do tatame, que é sobre o projeto, tá bom, galera? Então a palavra eu vou deixar com ela agora. Ela vai explicar um pouquinho para vocês aí e já a gente volta com mais dúvidas, qualquer coisa, vocês botam aí no comentário, tá bom? Beleza? Você. Então, como ele falou, né, nosso chefão tá de plantão hoje. Para quem não sabe, além de faixa preta de jiu-jitsu, ele também é bombeiro e hoje ele tá de plantão no quartel e infelizmente não pôde estar aqui na aula hoje. Falar do jiu-jitsu no tatame, falar do jiu-jitsu... Eu acho que eu devo falar um pouco do jiu-jitsu em relação a formar cidadãos, porque a gente trabalha com crianças e adolescentes também, né, no projeto, além dos adultos. E falar de jiu-jitsu é falar um pouco da nossa vida, né, porque é uma coisa que veio, se implantou na nossa vida e hoje é como, digamos assim, que é um pouco de profissão, porque a gente, querendo ou não, tem uma remuneração para isso. E o jiu-jitsu também muda a vida. O projeto jiu-jitsu que a gente tem aqui, que é o Mais Ação, que a gente atende crianças de 4 a 17 anos. A gente trabalha a disciplina, a gente trabalha o respeito, a hierarquia. E a gente tem vários relatos de pais, digamos assim, que como que fala na igreja? Testemunhos. A gente tem vários testemunhos aqui de pais que quando a criança chega aqui, é uma criança... Vamos primeiro pelo lado de, ela não se entrosava muito com as pessoas. Eu quero botar meu filho no jiu-jitsu, eu quero botar ele no projeto porque eu quero que ele tenha um convívio social. Ele não tem convívio social, ele vive só trancado dentro do quarto, acho que meu filho deu algum problema, então eu vou colocar ele no jiu-jitsu. Tá, a gente pega esse aluno, a gente começa a tratar ele de maneira diferenciada, a gente começa a ensinar para ele como que é conviver entre as pessoas, a gente começa a mostrar para ele que essa pessoa é legal para ele viver dentro do tatame, são pessoas diferentes. E acaba que o pai vem com um relato dizendo que o filho mudou, olha, realmente o jiu-jitsu ajudou meu filho, ele era muito introvertido e hoje ele consegue se relacionar com as pessoas, ele já sai, ele já conversa. E a gente também tem várias indicações médicas, né, para quem tem colesterol alto, quem tem diabetes, né, tem várias crianças que chegam aqui e os pais falam que foi indicação médica colocar ele numa arte marcial e ainda designar a arte marcial, que é o jiu-jitsu, né, e ajuda muito na formação intelectual da criança. O jiu-jitsu como libertação, digamos assim, de uma vida conturbada. Tem adolescentes que vêm do mundo das drogas, tem adolescentes que vêm de amizades ruins, e a gente já pegou vários adolescentes, tem vários depoimentos aí, incluindo aqui o Diego Ciborgue, que hoje em dia tem uma frase que ele e um outro aluno fala, que se não fosse o jiu-jitsu estaria preso ou morto. A gente tem um aluno que hoje ele é faixa preta, foi o primeiro faixa preta do Joel. E o apelido dele, desde criança, é Diabo Louro. Olha só a peça, né? O Diabo Louro, que é o Jonas Santos, hoje lutador de MMA, pai de família e trabalhador. Antes andava com um teçado dentro do short, roubava e se metia com coisas erradas. O Diabo Louro conheceu a arte marcial, entrou e começou a ter disciplina, começou a ter respeito pelas pessoas. E hoje em dia o Diabo Louro tem família, tem o trabalho dele, é uma ótima pessoa. E ele mesmo fala que se não fosse jiu-jitsu, ele estaria preso ou morto, né? E o Diego Ciborgue, que é meu irmão, que minha mãe conversava, sabe que conselho de mãe às vezes entra pelo ouvido e sai pelo outro. E também foi quando o Joel fez um convite para ele vir fazer um treino. E hoje em dia ele também pode dizer que é uma pessoa mudada, tem família, é trabalhador, não se envolve com coisas erradas. Por isso que eu digo que o jiu-jitsu ele é um formador de cidadãos. O jiu-jitsu, eu tenho o jiu-jitsu não só como uma arte marcial, mas é uma arte marcial que ajuda a você ser uma pessoa melhor. Porque eu sou uma pessoa melhor. Eu na escola eu era muito brigona.
Eu brigava muito na escola e cansei de chegar em casa roxa, brigada, amassada, porque eu não conhecia arte marcial. Depois que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu comecei a controlar melhor meus nervos, né? A gente aprende a ter um autocontrole, a gente aprende a ser autoconfiante, e é isso que a gente passa para as crianças. Antes de você passar uma técnica de jiu-jitsu, você tem que mostrar para essa criança que, além do jiu-jitsu, antes dela aprender uma técnica, ela tem que respeitar o coleguinha dela, ela tem que respeitar o professor. E não só dentro do tatame, como o projeto dele é além do tatame, né? Além do tatame, isso quer dizer o quê? A criança, ela sai daqui, ela não vai mais responder o papai, não vai mais responder a mamãe, ela vai começar a lavar uma louça, vai começar a varrer uma casa, e quando o pai dizer é isso, ela vai respeitar. Tem muitos pais que falam também que antes do jiu-jitsu a criança era respondona, a criança não fazia nada, até na escola a criança ia ruim. E hoje o mesmo pai fala que a criança só tira 10 na escola, é uma pessoa, mudou totalmente, obedece em casa, ajuda nas tarefas de casa. Por quê? Porque a gente ensina que isso é certo, porque no jiu-jitsu tem uma hierarquia, a gente trabalha, tem faixa preta, faixa marrom, faixa roxa, a gente tem que respeitar os anos de treino que você tem, assim mesmo em casa, a gente ensina, assim como tem um professor faixa preta aqui no tatame, lá na sua casa, quem é um faixa preta na sua casa? Seu pai e sua mãe. Então, lá na minha casa eu só vou fazer o que meu pai e minha mãe disser, porque eles que são meus professores faixa preta. Se eu desrespeitar meu pai, desrespeitar minha mãe, eu estou desrespeitando meu mestre. Então a gente passa isso para eles, né? Essa questão do respeito, que é o principal, é o respeito. Aqui a gente ensina as pessoas a serem honestas, né? A gente tem que ensinar as pessoas a assumirem sua culpa, a enfrentar as consequências, que eu acho que você tem que ser uma pessoa honesta, tem que aprender a enfrentar as consequências dos seus atos, e é o que a gente passa aqui para as crianças, né? No jiu-jitsu. Assim como a gente trabalha a criança dentro do tatame, para ela ser uma boa pessoa, um bom cidadão, ela vai levar isso para fora do tatame. A gente faz trabalhos sociais, não só com jiu-jitsu, a gente, no Natal, a gente faz um Natal solidário, que é para ajudar as crianças, né? As crianças de baixa renda, a gente ajuda com brinquedos, com alimentos. Então, quando a criança do jiu-jitsu, a criança do projeto, vê, o meu professor, ele faz esse trabalho social. E quando, a partir do momento que você chama a criança para participar desse trabalho social, ela começa a enxergar que é legal ajudar as pessoas. Então, eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho eu consigo dividir. Então, o jiu-jitsu, a arte marcial, ela ensina dessa forma. Um detalhe, antes de você colocar o seu filho num projeto de jiu-jitsu, num projeto de qualquer arte marcial que seja, você vá na academia, vá conhecer a academia, vá conhecer o professor, entenda a filosofia de vida que ele está passando, preste atenção no modo que o professor trata aquele aluno, preste atenção no modo nas palavras que o professor fala. Eu tenho que conhecer o professor, eu tenho que conhecer as raízes dele, eu tenho que conhecer a filosofia dele. Eu gostei, eu apoio, eu vou colocar meu filho nessa academia, tá? O aluno, ele é reflexo do professor. Então, se eu tenho um professor bacana, tenho um professor legal, um professor educado, o aluno, ele vai ser educado, porque ele é um espelho, ele está copiando o professor. Então, antes de eu matricular meu filho numa arte marcial, eu tenho que ir lá, eu tenho que conhecer, eu tenho que ver como que o professor age, porque eu sei que o meu filho vai sair dali daquela forma. Ele só vai copiar. A criança, ela é uma copiadora. A criança, ela só vai copiar o que você faz. Papai e mamãe, a criança só faz o que você faz. Ela copia você. E assim mesmo na academia, a criança, ela só vai copiar o que o professor faz. Se o professor chamar palavrão, a criança vai chamar palavrão. Se o professor, ele é educado, ele pede licença, ele dá bom dia, ele dá boa noite, a criança vai ser do mesmo jeito. Então, por que eu digo? Não é só o jiu-jitsu. Vou colocar meu filho no jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu forma cidadão, o jiu-jitsu vai fazer meu filho ser uma pessoa melhor. Não é só o jiu-jitsu. O professor é uma peça essencial. O professor, através do jiu-jitsu, vai formar meu filho um bom cidadão. Tá? Então, é isso. Eu falo sobre o jiu-jitsu porque é uma arte que eu me formei professora
e é uma arte que eu trabalho com crianças, então eu posso dizer isso. Além do jiu-jitsu, eu faço faculdade de pedagogia, daqui a 2 anos eu estou formando pedagoga. É muito interessante porque eu consigo aplicar a pedagogia dentro do jiu-jitsu, né? A minha aula de jiu-jitsu eu tenho que fazer ela um pouco mais interessante porque são faixas etárias. A turma de 4 a 6 anos, a aula da turma de 4 a 6 anos é diferente da aula do aluno maior, 7, 8 anos. A turma de 4 anos eu tenho que tornar a aula atrativa para ela, eu tenho que deixar a aula gostosa, ela tem que gostar da aula. Tá? E assim, a turma de 8 anos e o maiorzinho são aulas diferentes. Então, é o que eu sempre falo, o jiu-jitsu é um grande formador de cidadãos, dependendo do professor, dependendo da academia, tá? Porque tudo é espelho, a criança, ela só vai copiar. Então, gente, só para concluir, eu quero dizer para vocês que o jiu-jitsu ele funciona dentro e fora do tatame, dentro e além do tatame, tá? Deixar aqui um lembretezinho para vocês. Coloque seu filho numa arte marcial. Quer que seu filho mude, coloque seu filho numa arte marcial. Não necessariamente o jiu-jitsu, mas uma arte marcial, porque a arte marcial ensina hierarquia e respeito. Mas antes, não esqueça de visitar a academia e conhecer o professor. Tá bom? Obrigada.